Aleluia. Boa noite, irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Você sabe que seu pastor é carente. Eu saio de férias, fico lá esperando chegar uma mensagem assim: "Oi, pastor, cadê você aqui no culto? Nossa, senti falta demais." Falei: "Oh Deus, eu vou mandar mensagem para você e você me manda." Eu vou mandar no grupo de líderes assim, ó: "Irmãos, está aqui o roteiro. Quando eu não for, vocês me mandam assim um monte, porque eu sou carente demais." Mas vocês sentiram minha falta? Eu acredito, aleluia. Aleluia. Estou aqui hoje para ministrar a palavra do Senhor. Férias é bênção. Você sabe, eu particularmente não valorizava, né? E focava demais em ganhar dinheiro, em trabalhar. Tinha minha empresa, tinha escritório em muitas cidades, né? A sede era aqui em Goiânia, mas eu tinha escritório em Brasília, Campo Grande, Palmas e Cuiabá. Então eu viajava todo mês para visitar esses escritórios. Na verdade, toda semana, perdão. Minha rotina durante muitos anos foi toda terça-feira. Eu saía de manhã, ia para Brasília e voltava à noite, toda terça-feira, por uns 6 anos. E toda quinta-feira eu ia para uma das outras 3 capitais, para Palmas, Cuiabá ou Campo Grande. Ia na quinta, voltava na sexta. Muitas vezes dirigindo. Saía na quinta às 5 horas da manhã, chegava lá depois do almoço, reunia, administrava, saía de lá na sexta depois do almoço, chegava sexta-noite em casa. Fiz isso por muitos anos. E quando dava, ia de avião e tudo. Mas, por fim, o que isso gerou? Como eu dormia muito fora de casa, toda semana, no mínimo um dia, aí eu não valorizava viajar, eu queria só ficar em casa. Só que com isso minha família foi penalizada. Ficamos 6 anos sem viajar para lugar nenhum, nada. Nem assim 2 dias em lugar nenhum. E isso foi muito ruim para minha família. E eu vi que eu estava errado, o Senhor abriu meus olhos, né? Eu estava focado na coisa errada. E passei a inverter a coisa radicalmente. Hoje eu não abro mão de tirar férias, de viajar, de estar com a minha família. E eu posso falar, mudou até o ambiente entre nós, relacionamento. Então eu quero incentivar você. Você sabe, você não vai desfrutar daquilo que você não prioriza. E alguns ainda não priorizam viajar, tirar férias, desconectar, desfrutar, estar com a família. Então eu quero incentivar você a isso. Vou até te dar uma dica, você sabe, porque toda vez que eu falo de férias, qual que você acha que é a resistência que muitos falam? Qual que é a limitação? Dinheiro. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Para todos que me falaram isso diretamente, eu falei, mas você quer ajuda? Se você quiser ajuda, eu vou te ajudar a viajar. Aí todos eles imaginam que é o quê? Que eu vou dar a viagem, aleluia. Glória a Deus. Eu tenho esse testemunho. Deus já me deu oportunidade, já dei muita viagem para muita gente. Que é o presente que eu mais gosto de dar. Aleluia. Olha lá, já ganhou. Tá? Aleluia. Só que a minha ajuda é diferente. Eu viro e falo, anota aqui tudo que você gasta, todo mês. O que você ganha e o que você gasta. Vou te ajudar. Aí eu vou e dou a direção para ele. Por exemplo, liga lá na companhia telefônica aqui e fala que você vai cancelar. Você está pagando, por exemplo, 150 por mês de telefone e internet. Liga lá e fala que você vai cancelar. Eles vão te dar um desconto para você não cancelar. Você vai manter o mesmo plano por R$100. Aí a pessoa fala, não, mas que preguiça. Ficar 2 horas no telefone vai economizar só R$50. Eu falo, não são R$50. São R$600 por ano. R$600 por ano já dá 3, 4 diárias lá no apartamento da Amada. Cadê a Amada? A Amada tem apartamento lá em Caldas Novas, ela aluga, gente. Faz 200, 250 diárias, dependendo da época. R$600 já dá 3 diárias em Caldas Novas. Então, liga lá no... Eu lembro de um irmão que ele pagava de Unimed mais que eu. E apertado. Aí eu falei, muda o seu plano. O meu é com coparticipação. Cada consulta, exame, eu pago um pouquinho a mais. Mas o valor da mensalidade diminui. Liga lá, você vai diminuir R$120. Que eu sei. Pode ligar. Aí... ligou, falei, de novo, não são R$120, são 1.440 por ano. Aí já dá uma semana em Caldas Novas. Percebe como pequenas atitudes vão ajudar?
Mas o que muitos fazem? Até liga lá, até consegue os 50 de desconto, mas vai lá e gasta na hamburgueria os 50. Não, vai lá e pede uma pizza. Não, você tem que canalizar. Vai lá e cria um cofrinho específico, férias. Guarda o dinheiro. E aí, quando você tem um alvo maior, de uma férias melhor, igual agora eu coloquei um alvo com a minha família, meio do ano nós vamos fazer uma viagem melhor. Melhor do que as últimas que nós fizemos. Eu acho ótimo. Por quê? Porque daí agora eu canalizo o dinheiro para essa poupança. Aí eles falam, não, hoje a gente podia pedir uma pizza. Ou, aí eu falo, podemos. Ou a gente pode pegar o dinheiro que ia gastar na pizza e aumentar para melhorar nossas férias. Aí eles, é verdade. Aí assim a gente vai economizando. E aí você desfruta com a sua família. Amém, irmãos? Quantos querem viajar mais nesse ano de 2026? No ano da multiplicação. Coloca lá para mim que eu vou, antes de pregar, orar por isso. Os alvos de multiplicação para esse ano. Tudo que nós vamos orar. No ano da multiplicação, uma das coisas que Deus vai multiplicar são as suas férias. Vai desfrutar mais. Então, assim mesmo como você está, ergue as suas mãos, você vai declarar que todas essas áreas, nesse ano de 2026, vão ser multiplicadas na sua vida. Quero ouvir você orando. Comece a orar e declarar sobre isso agora. Sim, Deus, nós declaramos, em 2026, nós veremos o Senhor multiplicar tudo na nossa vida pela graça. Vai multiplicar a unção, o poder, a revelação, a graça, a alegria, a paz, o amor, a saúde, a fé, a igreja, o culto, as redes, discipulados, células, discípulos, os cursos, os frutos, os milagres. Vai multiplicar a família, os filhos, a sabedoria, a renda, o patrimônio, as férias, a honra, o desfrute, a herança. Tudo isso vai ser multiplicado de graça, poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Esse é o ano da multiplicação. Mas entenda, presta atenção. Olha aqui para mim. Quem separa partes é açougueiro. Com Deus não tem essa conversa de separar as partes. A vida pessoal, a vida profissional, a vida espiritual, a vida sentimental. Não, tudo que diz respeito a você é você. E é importante para Deus. Então a unção da multiplicação liberada sobre a sua vida não é para multiplicar só uma área. A célula multiplica, mas financeiramente continua apertado. Ou então ganha dinheiro, mas casamento está com problema. Não, tudo vai ser multiplicado. A alegria, o prazer, o desfrute, os frutos em tudo. Quantos creem nisso? Aleluia. Então repete comigo e fala assim: eu creio que sobre mim está a unção da multiplicação. E tudo que Deus me deu nesse ano vai multiplicar poderosamente pela graça, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Pega a sua revista para você acompanhar o esboço da palavra hoje. Nós vamos falar, o tema da mensagem é justamente uma mensagem para uma geração distraída. Eita, mas esse é um problema grave. Você sabe, a distração é um grande problema. Por quê? Porque distraído, você pode perder muitas oportunidades. Distraído, você pode entrar em problemas. Distraído, você pode perder uma palavra que foi liberada para você. Distraído, você pode não perceber a vida passar diante dos seus olhos. Você sabe, eu já falei disso antes, porque eu acho engraçado e toda vez que manda para mim eu dou risada do mesmo vídeo. Já devo ter visto ele umas 70 vezes. Mas é engraçado, que é o povo, é porque eu gosto de vídeo cacetada, gente. O povo caindo, eu não sei, eu tenho um prazer assim. Oh, Jesus. Aí, resumindo, tem um videozinho, muitos na verdade, do povo mexendo no celular que de repente cai.
num buraco, bate com a testa no lugar, cai numa piscina. Né? Esses dias para trás mostrou um que estava num casamento. Aí a noiva entrando e ele foi com o celular assim para acompanhar a noiva entrar e tibum, caiu na piscina. Meu Deus, você atrapalha tudo. Imagina, ele está no casamento, molhou inteiro agora, atrapalhou, tirou a atenção da noiva, só tem prejuízo. Por quê? Porque o foco está muito mais na coisa errada. Então olha aqui para mim, irmãos. Conversar na hora da palavra é um exemplo de distração. Então olha para mim, foca aqui para você receber. Essa palavra é uma exortação poderosa, mas não para pegar no seu pé e nem para ficar dando exemplos específicos de coisas que você pode estar distraído, mas sim do foco que nós devemos ter na nossa vida. Então assim eu quero orar por você hoje antes da palavra. Então assim mesmo como você está sentado, coloca a mão no seu coração. Você vai ouvir minha oração e você vai concordar com ela falando amém. Recebendo isso que eu vou orar por você, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada um desses irmãos e declaro que a palavra do Senhor vai produzir um efeito permanente, constante, crescente e eterno, de manter o foco exclusivamente em Jesus. E assim, ó Deus, não iremos nos distrair com nada, mas manteremos os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor traga sobre todos espírito de revelação, que o coração esteja totalmente aberto para receber a sua palavra e ser edificado por ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei você, eu não consigo falar como que é a outra pessoa exatamente. Eu consigo falar de mim, porque você sabe, eu vivo comigo mesmo desde que eu nasci. Então eu me conheço, eu sei o que dá certo para mim e o que dá errado. Eu sei o que tira minha atenção com muita facilidade e o que eu tenho que fazer quando eu preciso dar foco em algo. Então eu me conheço. O que é ruim? É quando você se conhecendo, sabendo que você não pode fazer, você vai lá e faz. Então qual que é um grande problema? É achar que a gente tem muitas vidas, que a gente pode testar. Não, eu vou por esse caminho aqui, se não der certo, depois eu volto. Não, eu vou tentar assim, se não der certo eu largo, começa outra coisa. Mas presta atenção, a palavra do Senhor deixa bem clara lá em Hebreus capítulo 9, que é dado ao homem o direito de viver e morrer quantas vezes? Uma só. E depois disso nós já iremos comparecer diante do Senhor para apresentar para eles as nossas obras e tudo aquilo que nós fizemos de bem ou mal por meio do corpo, que é a igreja. Então é muito ruim você achar que você tem muitas vidas, que você pode ficar testando. Você só tem uma oportunidade, ela tem que dar certo. Você não pode perder o foco, você não pode perder o rumo. E um grande problema, você sabe, eu ministrei nos 2 encontros que nós tivemos esse final de semana, foi uma grande bênção, um ambiente assim, uma grande bênção. Fiquei lembrando, né, até comentei com o irmão, tanto que mudou assim radicalmente. A revelação da graça tem produzido cada vez mais um ambiente muito poderoso, né? Quantos e quantos encontros, eu nem imagino quantos eu participei, deve estar beirando os 200, é muita coisa. Mas eu posso falar, foram muitos, que era quebrando pedra, sabe? Aquele ambiente tenso, pesado, estressado, o povo desconectado, demorava o trem realmente conectar assim. Agora eu falo, já tem anos que não vejo mais isso acontecer. A gente começa na sexta, o ambiente já está liberado, o povo já está recebendo, e alegria, e revelação, tudo isso é muito poderoso. E eu falei isso porque eu fui ministrar uma das palavras do encontro, a palavra sobre sonhos, e fui orando. E no meio do caminho Deus colocou algo no meu coração, que eu nem tinha ainda visto o texto da ministração de hoje. Vou confessar para você, eu fui ler a primeira vez só ontem à noite. Então, eu não sabia o que ia ministrar. Eu já tinha recebido o esboço, mas não tinha lido. Mas fui orando, Senhor, o que eu vou ministrar para esse povo? Você sabe, a gente já tem esboços que são padrões.
A gente vai ministrar um assunto, no encontro a gente tem até um manual. O que é cada ministração, o que tem que falar. Mas ocasionalmente a gente adapta, Deus coloca algo novo para falar, ou específico para aquele povo. E eu fui para o encontro achando que era só para quem estava lá no encontro. Aquilo que Deus colocou no meu coração para falar sobre estar perdido. Estar perdido. Tem muita gente que estava perdido. Mas meditando de ontem para hoje, né, nas vezes que eu já li o esboço, e ouvindo o pastor Aloysio ministrando hoje de manhã, eu vi que essa palavra não era só para esses encontristas, mas é para todos nós como igreja. Muitos estão perdidos. Perdidos. Pastor, perdido como? Indo por caminhos que não são o caminho que Deus tem para você. Entenda algo, olha aqui para mim, presta atenção aqui, irmãos. Estar perdido não significa apenas você não saber para onde você está indo. Porque tem gente que acha que só está perdido quem está assim, né? Igual aquele meme do John Travolta, assim, tem um meme que ele está assim, não sabe para um covô ou um cotô, está perdido. Mas não, estar perdido não é só você não ter um rumo, mas é você estar indo para o lugar errado, mesmo que você sabe aonde você vai chegar. Mas você está perdido, não era para você estar indo para lá. E você sabe, irmãos, olha aqui para mim, o Senhor não quer que a gente teste nada. Ele quer que a gente seja muito assertivo nas coisas. Ele deu a direção, é para lá que nós estamos indo, então é para lá que nós vamos. Tem um estilo de vida para cada um de nós como filhos, que visa buscar o Senhor, crescer em revelação, edificar a igreja, avançar na compreensão da graça, da nova aliança. Tudo isso já está tão estabelecido, principalmente no Novo Testamento, uma clareza tão grande do que pode, não vou nem falar pode ou não pode, não é uma questão de pode ou não pode, deveria ou não fazer. Por quê? Porque nós somos livres. Você crê que você é livre? O que a Bíblia diz? Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Aleluia. Quantos são livres aqui? Ele nos livrou do laço do passarinheiro, como está lá no Salmo 91. A cordinha que prende aqui o perna, pé, pata do pássaro, para impedir e roubar a liberdade, para ele não voar. O Senhor nos libertou do laço do passarinheiro. Hoje nós somos livres. Não somos escravos de mais nada. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes éramos escravos, agora não, somos livres e somos filhos dele. Amém, irmãos? Mas você tem que decidir usar a liberdade que você tem para servir o Senhor, para buscar o Senhor, para permanecer no caminho que ele tem para você. Mas muitos, de forma equivocada, usam a liberdade que tem para se perder, para decidirem ir por outros caminhos. E isso é estar perdido. Vocês entendem isso? E muitas vezes você se perde por obstinação ou por distração. Alguns obstinam, ele fala, Deus quer que eu vou para lá, mas eu não quero, eu quero mesmo é ir para cá. E ele simplesmente está resolvido, obstinado. Eu sei, Deus me chamou é para ser pastor, mas eu não quero mexer com isso, eu vou empreender. Ou então, Deus me chamou para viver aqui, mas eu não gosto, eu não quero, eu vou embora para outro lugar. Ele está obstinado. Vai ter problemas isso. O jovem, né, o filho pródigo, teve muitas consequências por conta da sua obstinação. E assim muitas outras histórias bíblicas, mas muitas vezes na sua vida, perto de você, você viu o problema da obstinação. Vai trazer consequências. Mas eu nem estou falando sobre isso hoje. Eu estou falando sobre aqueles que era para estar indo para cá, mas não permaneceu olhando fixo para onde estava indo. E começou a dar uma olhadinha para o lado assim, aí sem reparar, começou a distrair e mudar o rumo para onde estava indo. E aí quando você muda o rumo, você sabe, um problema da distração é que não é uma conversão abrupta assim, estava indo para lá e de repente vira 180 graus. Não, muda só um pouquinho assim. Imagina que o caminho é uma linha reta, aonde Deus quer nos levar. Aí ele começou a distrair, ele saiu só 5 graus assim, só um pouquinho para o lado. Num primeiro momento, a distância está perto ainda para voltar para o rumo.
Mas na medida que o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Vai distanciando ainda mais do caminho que Deus tinha. Ao ponto que em algum momento fica até irreconhecido. Está num caminho, num ambiente que não tinha nada a ver com você. Porque você sabe, presta atenção aqui, irmãos, quanto mais perto você está do caminho, não muda tanto o ambiente. Ainda é mais ou menos igual, mas de repente já é outro ambiente, já não tem nada a ver mais. E infelizmente alguns usam a liberdade que tem para ir por outros caminhos. Mas hoje o Senhor vai ajustar o foco para não nos distrairmos e permanecermos no caminho que Ele tem para nós e olhando firmemente para Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, aleluia. Então você sabe, a palavra de Deus ela é um manual divinamente inspirado para o nosso sucesso, o sucesso de todas as áreas da nossa vida. A relação entre o Antigo e o Novo Testamento, ela sempre traz, algumas coisas numa comparação muito clara e outras que são ocultas, que você tem que estudar, meditar, comparar. Então hoje você vai ver Velho Testamento. Os textos que nós vamos ministrar aqui estão no Velho Testamento, mas você vai ver com a ótica do Novo. Você vai enxergar o Antigo com a lente do Novo. Posso ouvir um amém? Por que eu tenho que explicar isso? Porque senão você ouve Velho Testamento e você já fala, não, isso não é para mim. Velho Testamento é a velha aliança, eu estou na nova aliança. Não, você consegue, o Velho Testamento ele ilustra aquilo que a nova aliança representa. Então olhar para o Velho Testamento com a lente do Novo traz revelação e sabedoria, e é isso que nós vamos fazer hoje. E a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre o propiciatório. Que palavrinha bonita, repete aí para ver se você... Propiciatório. Projeta para mim a imagem da arca, por favor. Você sabe, o propiciatório era a tampa da arca. Então você projeta nas laterais também, por favor, porque de repente quem está de lado não enxerga bem o que está no palco, no LED. Então essa tampa por cima, a Bíblia diz que ela deveria ter 2 anjos virados um de frente para o outro, com as asas apontando um para o outro, e bem no centro, no meio, nesse vão, é onde deveria ser derramado sangue. É o propiciatório, é onde principalmente, presta atenção, Deus avisou que ali ele falaria com Moisés. Quando estabeleceu o tabernáculo, criou-se então a arca, e o lugar santo, santo dos santos, o átrio, tudo isso. Não vou falar do tabernáculo para você hoje, mas algo curioso aconteceu. Por quê? Porque Deus falou que lá ele iria falar com Moisés, mas só tem uma menção na Bíblia onde Deus falou do propiciatório com Moisés. Deus mandou criar e falou que de lá falaria com ele, mas olhando para a história, você vai ver que na verdade só teve uma vez que Deus falou a partir dali com Moisés. E as outras vezes Deus falou em outros lugares, de outras maneiras que ele se apresentou para Moisés e falou com ele. E assim com outros profetas e tudo isso que nós vimos ao longo da história bíblica. Então, se Deus falou em vários lugares, mas a única vez que ele falou no propiciatório, então você tem que crer que ela deve ter sido algo muito importante. Deus mandou criar e avisou que lá ele falaria, mas ele não colocou quantidade. Ele não falou, cria lá que eu vou falar 20 vezes com você lá no propiciatório. Ele só falou que de lá ele falaria com Moisés. E Moisés criou a arca, e o propiciatório, você entendeu, é a tampa, e esse vão entre os anjos. Imagina ali que dali, como um alto-falante ou uma chama, não dá para imaginar como foi, mas a voz de Deus, a presença manifesta dali, falou com Moisés. Mas não foram muitas vezes, apenas uma. Então você há de convir comigo que essa uma deve ter sido algo muito importante. Você concorda comigo? Faz sentido isso? Então é importante você entender. E lá em Números, conta o que foi dito lá do propiciatório. Em Números 7, estabelece primeiro um cenário e a conclusão depois do Números 8. Mas abre primeiro para mim Números capítulo 7, versículo 89.
Olha o que a Bíblia diz. Quando Moisés entrava na arca da congregação para falar com o Senhor, então ouviu a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Foi a única vez que isso aconteceu, de falar de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, e assim lhe falava. Então aqui você entendeu o panorama, o cenário, como que foi. Agora o que falou é que nós vamos meditar nisso hoje, e vai gerar revelação, você vai crescer em fé, e sua atenção espiritual vai ser chamada para você ajustar o foco e não distrair daquilo que Deus mandou você focar. Aleluia? Então entenda algo, eu quero reforçar. Imediatamente, após essa introdução do capítulo 7, no capítulo 8, nós vamos ver o conteúdo dessa instrução divina e o foco da mensagem que Deus fala para Moisés, que foi direcionando sobre a criação e como deveria ser o candelabro. Você já aprendeu sobre o propiciatório, agora fala aí o candelabro. Vou mostrar ele daqui a pouco para vocês. E aí, ele deveria ser de ouro e ganharia um nome, para não ser chamado apenas, não ser só mais um candelabro. Ele seria a menorá, é um nome específico. Você sabe, lá em Israel, uma das coisas maravilhosas de ir a Israel, eu acho que esse deveria ser um alvo de oração de todos que desejam isso, para nesse ano da multiplicação, uma das coisas que Deus vai te dar é que você vai lá em Israel, em nome de Jesus. Nós vamos em novembro, vamos em 2 grupos, 2 datas diferentes, uma mais barato, mais em conta, ficando em hotéis 4 estrelas, e uma mais cara, ficando no hotel 5 estrelas. Eu estou orando para ir nessa segunda, aleluia. Se eu ganhar da primeira, eu estou aceitando também. Ganhar, eu falo, porque é Deus que dá sempre. Se Ele vai usar alguém para me dar, se eu que vou pagar, mas no final Ele é a fonte de todas as coisas. Eu estou orando para ir de novo, pela 4ª vez, que nos abençoa sempre muito. E um dos benefícios é esse, que você vê as coisas, e você vê na dimensão exata. Por quê? Porque eles recriam. Então, o que o povo de Israel fez já? Uma das coisas é que lá em Israel, em Jerusalém, existe o Museu do Templo. E o Museu do Templo, ele tem a retratação de tudo em tamanho real, de como que deveria ser naquela ocasião, e já está pronto para quê? Para reconstrução. Porque qual é a promessa que nós temos? É que o templo vai ser reerguido. Amém, irmãos? Eu creio que não vou estar aqui para ver isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso vai acontecer porque alguém está se levantando. Quem é que vai se levantar? O anticristo. Não quero ver ele. Vou ser arrebatado antes. Mas se você ver, você me conta depois como foi. Não estou interessado em ver. Mas nós não vamos ver não. Todos nós vamos ser arrebatados. Aleluia. Aleluia. Só o Adanilton que lembra que tem um irmão entre nós, não quero expor, que já pegou até meu carro, que eu dei de presente. Eu falei, eu vou dar meu carro de presente para quem ficar. Eu vou para o arrebatamento, quem ficar pode pegar meu carro. O irmão veio no final do culto para eu passar isso por escrito, assim, pegando o pé. Mas o fato é, presta atenção aqui, irmãos. Lá no Museu do Templo já tem tudo pronto para reconstruir o templo. Está pronto. Na hora que liberar o lote, que é a área onde deve ser reconstruído, e você sabe que não é em qualquer lugar. É exatamente no alto do Monte Moriá, que é lá em Jerusalém, que é onde está hoje aquela cúpula dourada, o Domo da Rocha, dos muçulmanos, que inclusive na última vez agora eu tive a oportunidade de entrar lá. Entrei lá junto com o pastor Luiz e com mais 8 pessoas, fomos guiados por um guia muçulmano lá, que é ministro inclusive deles, e ele nos acompanhou. Nós fomos convidados, que foi uma campanha política deles mesmo, para tentar assim atrair atenção e mostrar que eles são gente boa, por causa das atrocidades que eles estavam fazendo e que agora encerrou essas últimas guerras lá. Mas o fato é, presta atenção, lá no Museu do Templo, na hora que liberar o lote, irmãos, é a velocidade da luz, está tudo pronto, é igual um Lego, só encaixar, rapidinho o templo vai ser reerguido. Mas não só a parte de construção, as pedras já estão prontas,
para serem encaixadas, e não são pedras assim, um bloco, um tijolo, são pedras enormes, semelhantes às da pirâmide do Egito mesmo, aquelas pedras assim, de 2 metros por 4, e mais 1,5 de altura. Então são blocos de toneladas cada um. Eles já estão prontos, só para encaixar mesmo, cada um, tudo dimensionado. Mas também os utensílios do templo estão prontos, desde da cortina, desde a arca. A única coisa que eles não reproduziram é a arca, é a única, porque dizem os conspiracionistas que ela nunca sumiu, na verdade, ela está escondida. Tem toda uma teoria sobre isso, que a arca vai ressurgir, ela vai aparecer mesmo, mas não tem como afirmar isso, a Bíblia não menciona. O fato é, irmãos, a menorá está pronta, e ela está, dependendo da época do ano, como está principalmente o relacionamento dos judeus com os muçulmanos, essa questão de guerra e tudo, ela fica ou não em exposição. A primeira e a segunda vez que eu fui, ela estava em exposição. E na terceira vez, não, ela estava guardada no cofre. Por quê? Porque ela tem mais do que a minha altura. É grandona. E ela fica literalmente numa parte blindada. Tipo uma cúpula de vidro exposta no meio do percurso que a gente faz dentro da cidade velha de Jerusalém, que é literalmente para você ver assim, a poucos centímetros de distância, mas com a camada de vidro blindado enorme. Por quê? Porque é caríssimo, é de ouro maciço, enorme. Coloca para mim a imagem do candelabro, para os irmãos verem, para você entender, é isso daqui. Só que eu sei que você olha, parece que é um negocinho pequeno assim, que você anda na mão, né? Você pega e sai andando, mas não é não, maior do que eu. Imagina que da base, literalmente eu acho que seria esse o tamanho aqui praticamente. Se eu subisse aqui, daria quase a minha altura mesmo ou mais. Agora imagina isso daí tudo de ouro maciço, o tanto que é caro um negócio desse. Só que tudo aqui tem um significado. É isso que eu quero que você entenda hoje. E olha para essa imagem, esse é o candelabro. Tudo nele tem um significado. E entender isso hoje vai ajudar você a ajustar o seu foco e não se distrair. Pastor do céu, hoje eu estou até interessado agora, porque como que olhar para um negócio desse vai ajudar a organizar, ajustar meu foco? Por isso que você precisa meditar na palavra e ouvir a pregação, meditar e crescer em revelação. Então, primeira coisa que eu quero te explicar, segunda na verdade, já falei da arca e do propiciatório, é da simbologia do candelabro. A menorá, candelabro, é uma alegoria de Cristo e da igreja, e uma tipologia que, uma vez compreendida, revela a substância da verdade do Novo Testamento. Qual é a verdade absoluta? É que Cristo é o centro. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: a verdade absoluta do Evangelho, da Bíblia, do mundo, do homem, é que Cristo é o centro. Ele não deveria, ele é o centro. Mas na vida de alguns, infelizmente, se distraem e Cristo deixa de ser o centro. Qual que é o pior cenário de distração? É justamente centralizar qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Cristo. Então essa é a representação máxima para você ajustar o seu foco. Então, primeira coisa que eu quero te explicar, olha aqui para mim, irmãos. É uma palavra que não é simples, mas é poderosa e você vai compreender, ao ponto que depois você vai ajudar a explicar para outros, porque na célula você vai compartilhar sobre ela e vão ruminar sobre isso. Primeira coisa é você entender que a haste central, você veja aqui que são 7 hastes, 3 para cada lado e uma no centro. A Bíblia diz que a haste central, na verdade, é que é o candelabro. O candelabro seria então só essa do meio. As hastes laterais não são o candelabro, mas o meio é o centro. Por quê? Porque essa é uma figura de Cristo. Está em proeminência, é mais largo, está destacado, está no meio, e tudo converge para ele.
Enquanto as hastes laterais tinham 3 conjuntos de taças, taças são essas peças, vamos colocar assim, forjadas. Então você vê, o do meio tinham 4, e das laterais tinha apenas uma. Na verdade tinham 3, porque tinha na parte de trás e na lateral, formavam um triângulo, as 3 encaixadas, mas a do meio tinham 4, para se destacar, não é comum como as outras. Mas também, está lá em Êxodo, não vou ler agora, está lá no capítulo 25, versículo 31 a 34. Mas isso tudo significa que era o centro, é a parte superior. E Êxodo 25, 34, coloca só esse. Diz que o candelabro mesmo era essa haste central. Mas o candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, porque cada uma delas simbolizava, com suas maçanetas e com as suas flores. Tudo isso por causa de toda essa ornamentação, vamos colocar assim, decorativa. Não era algo rústico, feito de qualquer jeito. Foi muito bem decorado, muito bem ornamentado, porque tudo do Senhor é perfeito. Quando você vê Deus dando a descrição do tabernáculo, da arca, do candelabro, você vê os detalhes, irmãos. Nosso Deus é detalhista, nosso Deus é organizado, nosso Deus é excelente. Na verdade, excelentes nós podemos ser, Ele não, Ele é perfeito. Porque excelência é você fazer o melhor que você puder, com aquilo que você tem na mão. Deus não, Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito, e tudo que Ele faz tem um significado. Então quando você olha uma imagem assim, o que você interpreta? Nossa, que coisa bonita. Alguns vão comentar apenas, mas cada elemento tem um significado. Segunda coisa é que as 6 hastes laterais, 3 para cada lado, esses braços representavam nós, os crentes, a igreja. São peças separadas, mas que fazem parte do corpo de ouro. Tudo é uma peça só de ouro. Imagina algo, irmãos, olha aqui. Não é um negócio de encaixe. Não é que na lateral assim vinha e encaixava, parafusava essa haste. Você entenda que tudo isso foi forjado junto. Todo o ouro foi derretido, criaram uma forma, derreteu o ouro e fez uma peça só. Não tem junção, encaixe, parafuso, nada. Tudo isso é ouro maciço. E aí depois os detalhes para ser ali arredondado, né, lapidado, foi feito à mão. Você consegue entender isso? Importante você entender isso. Por quê? Porque se Cristo é o centro, e nós nas laterais, que somos essas hastes, estamos ligados nele, é importante você entender que você não foi encaixado para depois ser tirado. Não, você faz parte, você é um com ele. Você foi forjado junto. Você é um e é de forma inseparável. Aleluia. Aleluia. Agora coloca para mim em Números capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Para você ver a expansão da explicação. Olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés, lá do propiciatório: fala a Arão e diz-lhe, quando colocares as lâmpadas, ali Deus estava dando a instrução de como criar o propiciatório. Quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham iluminar de fronte do candeeiro, de frente, a parte central. Tudo vai apontar para o centro. E Arão fez assim, segundo o modelo que o Senhor mostrava a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Coloca de novo a imagem do candelabro para eu explicar para você. O que são as lâmpadas? São as pontas lá em cima, onde está o fogo. É como uma lâmpada, porque é assim que é chamado mesmo. Muito semelhante, por exemplo, à lâmpada do gênio. Você esfrega, sai o gênio lá e te dá os 3 desejos, sabe, dessa ilusão. Mas é uma lâmpada, porque muitos irmãos falam de lâmpada, eles só têm a visão da lâmpada como nós usamos em casa, mas essa era a lâmpada. E essa lâmpada você tem que entender que é como se fosse um pote com uma ponta. Nesse pote colocava o óleo que ia lubrificar o pavio, colocava-se o pavio enrolado dentro do óleo e a ponta para cima.
e aí colocava o fogo na ponta, então, desse pavio. Toda a parte interna. E eu sei que você está olhando ali de novo, parece que é um negócio pequeno, mas imagina que é tamanho real. Então, cada lâmpada tinha aproximadamente 20 centímetros. Então, é uma botija grande, um pavio longo, enrolado dentro, a ponta, e muito óleo dentro. Você consegue visualizar essa cena? Semelhante à lamparina, né, que eu falei para minha esposa hoje, o pastor Luiz falou de manhã, bom de pregar em Goiás é que todo mundo conhece a lamparina. Eu falei, nunca vi uma acesa, nunca vi falar da presença de Deus. Não sou daqui, né, cresci em São Paulo, mas vim para cá, já tem 24 anos, 25 anos, na verdade, completou que eu estou aqui, mas nunca vi uma acesa. Mas o fato é, essas lâmpadas, se você observar na imagem, elas têm um rumo. Elas não estão aleatórias, elas têm um rumo, elas estão apontadas para o centro. As 3 de lá virada para cá, as 3 de lá virada para cá. E a do centro está apontando para frente. Você consegue visualizar isso, irmãos? Agora, essa parte, ela era flexível, ela era encaixada, ela era móvel, na verdade. É como um negócio que você vai e põe em cima, mas depois, para arrumar, você tira, vai lá, põe o pavio, põe o óleo e devolve para o lugar, encaixa lá nessa base de cima. O que acontece? É que poderia ser que alguém andando, esbarra, né, na menorá, ali o sumo sacerdote, ou um dos sacerdotes dando auxílio e suporte, na hora de ajustar, de puxar o pavio, e elas virem, mude a posição. Mas até isso o Senhor orientou, que diariamente o sumo sacerdote precisaria ajustar o rumo para onde a lâmpada estava apontada. Ao longo do dia, poderia ter mudado a posição, poderia ter virado a lâmpada para outro rumo, poderia ter ficado um pouquinho torto, mas era função do sumo sacerdote, todos os dias, ir lá e ajustar. Irmãos, o que isso tem a ver? Importante você compreender. Importante demais. Por quê? Porque eu creio que a vida cristã é assim, é uma manutenção diária. Por quê? Em outras ocasiões a palavra vai te falar, por exemplo, sobre a poeira que impregna no pé. Que você deve chegar na presença de Deus e lavar os seus pés para remover a poeira. Apontando o quê? Que durante o dia andando pelo mundo, a poeira do mundo acaba impregnando nos seus pés. Mas você precisa todos os dias lavar os pés para remover essa poeira. Você sabe, pé sujo todo mundo tem em algum momento, todo mundo, né? Hoje menos. Por quê? Porque anda muito de meia, sapato, aí o pé fica branquinho, bonitinho. Mas ocasionalmente você vai nas férias, você vai jogar bola, igual eu vou jogar bola com os meus filhos, o pé fica sujo. Aí não tem problema, você vai lá e lava, dá uma esfregada boa, ele fica limpo de novo. Mas alguns não têm essa prática de esfregar. Ele só bate a água e tira o grosso assim da poeira, da sujeira. O que esse pé fica? Encardido, muda a cor. É ou não é, irmãos? Tem uma expressão famosa. Famoso pé do quê? Pé de Todd, Jesus poderoso. Esse pé que vai ficando encardido é por quê? Porque agora essa sujeira começou a pigmentar, foi mudando até a coloração da sua pele. Olha que coisa séria, porque assim é também a vida cristã. Se você não lava para remover toda a poeira do mundo, ao ponto de remover integralmente, corre o risco de você ir ficando impregnado, manchado, encardido com a poeira do mundo. Aí quando você vê um morador de rua que está há muito tempo morando na rua, andando descalço e sem tomar banho, o que foi acontecendo com essa sujeira? Já não está mais só na sola do pé. Essa poeira, essa sujeira do mundo, agora já começou a preencher por completo. Então assim, infelizmente, alguns filhos de Deus vão familiarizando. Ele vai recebendo essa poeira, essa influência do mundo, mas não vai lavando com a palavra de Deus, com a água da palavra que nos lava, nos purifica,
E aí então ele vai ficando encardido. É dureza, você conhecer uma pessoa encardida. Encardido. Rapaz, mas é encardido. Por quê? Porque é difícil de lidar. Normalmente nós temos isso como os crentes carnais, naturais, mundanos. Mas entenda algo, olha aqui para mim, irmãos. Nós fizemos a confissão sobre isso, mas eu quero reafirmar. O centro da vida cristã, propósito central da vida cristã é Cristo. Ele é o centro. Tudo que você faz tem que ser para trazer glória para Cristo, irmãos. Então você é essa lâmpada nas laterais que está acesa, que o óleo está fluindo em você e você está iluminando. Mas essa luz tem que estar o tempo todo apontando para Cristo, virado e olhando para Cristo. Por quê? Porque qualquer coisa fora disso vai trazer consequências. Aqui no seu esboço você vai ver que tem, o pastor fez questão de reafirmar, por exemplo, sobre o seu casamento, a sua carreira ou o seu ministério. Infelizmente, alguns casam só para ter prazer, ou para ter companhia, casa para fazer o outro feliz, ou para ser feliz, casa porque ama demais, casa porque não dá conta de ficar longe. Mas nós deveríamos casar e permanecer casados para que Cristo seja o centro do nosso casamento e seja glorificado através da nossa união. Da mesma maneira a carreira. Muitos jovens escolhem um curso para fazer uma faculdade, para trabalhar numa área, porque está dando dinheiro apenas. Mas você deveria trabalhar para que Cristo fosse glorificado através de você. Sabe, hoje de manhã uma irmã me abençoou com o testemunho dela. Eu estava lá organizando a fila lá para falar com o pastor Luiz, e no final do culto, ocasionalmente, sempre a gente fica um dos pastores de governo lá para ajudar mesmo a organizar, porque acredite, até briga já deu, de nego querer passar na frente, assim, o outro achar ruim. Mas não só isso, às vezes a pessoa quer uma célula, o pastor pede para a gente providenciar ou alguma coisa para ajudar. Então tinha lá umas 30 pessoas hoje. Até liberei minha esposa, falei, pode ir embora, vou ficar aqui. Saí de lá 1h hoje. E ajudando o pastor. E uma irmã chegou lá, o testemunho dela muito precioso. Muito precioso. Ela é baixinha assim. Baixinha não. Pequena estatura. Aleluia. E o problema é que ela deve ter a altura da minha esposa. Então, a altura ideal. Perfeito. E aí, resumindo, só que ela testemunhou para a pastora Luísa. Ela estava com um problema de anorexia. Agora imagina alguém de 1,60 m de altura, ela chegou a pesar 30 quilos. 30 quilos. Só pele e osso. E aí ela foi lá em lágrimas testemunhar para a pastora Luísa. Que ela falou, pastor, eu era tomada de ansiedade, medo, angústia profunda, mas me indicaram começar a ouvir o Senhor. E a mensagem do Evangelho da Graça me curou. Eu fui transformado. Toda ansiedade, todo medo, tudo isso foi embora. Ganhei peso e passei a ter uma vida. Porque ela falou, não foi assim, coisa assim, um ano. Ela sofreu com isso por 15 anos. Com anorexia. Agora ela está com 26. Então imagina que desde os 11 anos de idade, ela sofreu com isso. Mais ou menos 10 anos, porque tem um ano que ela foi curada. E aí nesse um ano ela já quase dobrou o peso. Já está normal. Ainda assim muito magra, dá para ver, né? Ainda muito a expressão, assim, os contornos do osso, assim, muito evidente. Mas já ganhou visualmente assim, uns 20 quilos, deve estar pesando ali uns 50. Mas mudou de vida demais. Só qual que foi o problema? Que nesses 15 anos, com essa fraqueza que a anorexia gera, porque não tem energia, não tem gordura, não tem massa, ela não produziu nada. Ela ficava em casa todo dia, o dia inteiro. Ela não conseguiu estudar direito, ela não conseguiu produzir nada, ela não tinha nada, ela não tinha rumo, e era só esperando a morte. E crises de ansiedade, tudo isso. E aí ela começou a ouvir a mensagem do Evangelho. Foi curada. Mas não só isso, mas em um ano ela foi curada, ganhou peso, ganhou massa, ganhou energia, e mesmo sem ter estudado, porque ela nem concluiu os estudos, ela foi empreender. Teve uma ideia de um negócio e começou a trabalhar nesse negócio.
e está ficando rica. Está ficando rica. Ela deu testemunho. Pastor, mês passado, vendi 100 mil. Só que no negócio dela, eu não entrei no detalhe, eu nem sei o que é o produto dela. Ela falou, eu tenho 70% de margem de lucro. Ah, raiva. Dá raiva, dá inveja. Você tem que falar, como que abre um negócio que dá 70% de lucro? Dá inveja de um negócio desse. Eu tinha lanchonete, né, dava com muito custo 10%. Ela tem 70%. Então, se ela faturou 100 mil, sobrou 70 mil. Olha que bênção, alguém que não estudou, que ficou 15 anos paralisada praticamente. Deus mudou a história dela, adicionou fé no coração dela. Mas o que ela concluiu o testemunho falando, que para mim foi muito poderoso, me abençoou, fiquei emocionado. A pastora Luiz chorou com o testemunho dela. Ela falou, trabalho todos os dias para fazer essa mensagem alcançar mais gente. Porque assim como eu fui curado, tem muito mais gente precisando ser curada também. E aí ela está trabalhando, está pregando, está evangelizando, está na medida que ela pode se envolver na vida da igreja, contribuindo, porque agora ela tem condições de fazer isso, mas o foco dela é muito claro. Muito mais gente precisa conhecer Jesus e a graça dele, muito mais gente, tem muito mais. E aí ela brincou falando, eu quero engordar mais, porque eu ainda estou precisando um pouco mais, e eu quero me capacitar, eu quero ganhar mais dinheiro, e eu quero crescer mais, para eu poder contribuir para que mais pessoas sejam curadas através de Jesus e do Evangelho. Precioso demais isso. Você vê na vida dela uma clareza muito grande. Eu quero engordar, eu quero ter saúde, eu quero me capacitar, eu quero trabalhar para glorificar Cristo. Uau, que coisa poderosa, irmãos. Enquanto alguns estão assim, eu quero desacelerar, estou envolvido demais com as coisas da igreja. Esse ano eu vou dar um foco maior nos meus negócios. Estou precisando ganhar mais dinheiro. Aí você fala, mas para que você quer o dinheiro? Você vai ver que é só em benefício próprio. Você sabe, ontem eu fui pregar. Preguei sexta-noite num dos encontros, lá na Chácara Adonai, sábado de manhã no outro, e ontem à noite fui pregar na videira de Goianira, pastor Cláudio Lízias, na reunião dos empreendedores radicais. E aí eu falei algo lá, na hora que eu acabei de pregar, o irmão já me parou para me falar, pastor, você falou, foi para mim, eu precisava demais ouvir isso. Porque o que eu falei? Olha aqui para mim. Falei, presta atenção. Olha aqui, irmãos, porque pode ser que é Deus querendo falar com você também aqui agora. Falei para ele, presta atenção, toma cuidado e avalia qual é a régua que você está usando para medir as coisas na sua vida. Porque tem gente aqui, falei para aquele povo ontem, mas pode ser que tenha alguém aqui fazendo do mesmo jeito, que está usando a régua do dinheiro para medir as coisas na vida dele. Porque está ganhando dinheiro, porque o negócio está indo bem, aí ele mede falando, Deus me ama demais, olha o tanto de dinheiro que eu estou ganhando. Ele está usando o dinheiro como régua. Do mesmo jeito, tem o que faz o inverso, também usando o dinheiro como régua. Não estou ganhando dinheiro, estou apertado demais, quebradeira. Porque o Senhor falou que me amava. Cadê? Se o Senhor me ama mesmo, me prospera. Né? Até dei o exemplo, se está aqui. Oh Deus, me perdoa. Não quero expor ninguém, não vou dar nome, vocês não sabem da conversa que eu tive. Mas conversei com um irmão daqui, não vou falar se é jovem, velho, idoso, múmia, se é criança, não vou dar dica. Mas o fato é, cheguei para ele, conversei com ele esses dias, vou também dar muita dica. E perguntei para ele, falei, e aí irmão, pelo que você está orando nesses dias? Foi bem ali na semana da virada, vou dar dica. Aí, só que eu peguei de surpresa, ele não pensou muito bem na resposta. E ele falou de bate-pronto assim, mas na hora que ele falou, sumiu o sangue do rosto dele, ficou pálido assim, porque sabe que falou besteira. Aí, ele de bate-pronto, falei, ei, pelo que você está orando esses dias? Ele falou, para ganhar a mega da virada. Falei, oh Deus. Aí ele ficou pálido assim. Eu falei, irmão, fique em paz, tudo tranquilo. Eu tenho um problema sério de memória. Depois de 20 anos eu esqueço. Então eu vou te zoar com isso por mais um tempo. Fica tranquilo. Mas não vou dar nomes, ninguém sabe quem que é. Se ele não se apresentar, não sei eu que vou fazer isso. Mas o fato é
que ele mostrou que a expectativa dele, a oração dele, estava em algo ilusório. Não é assim que Deus vai mudar a sua história. E outra, se aprofundar bem, vai ver que o que está por trás desse pedido de oração é uma vontade enlouquecida de aposentar Deus. Como assim, pastor? Porque o cara vai lá e ora e fala o que para Deus? Senhor, me dá esse 1 bilhão do prêmio da virada. Me dá, porque com 1 bilhão vou mudar a história de quem está perto de mim. Vou abençoar minha família, ninguém mais da minha família vai passar dificuldade. Isso eu estou crendo que é muito crente, cheio do Espírito. Ele vai e fala, eu vou chegar para o meu pastor e vou falar, pode falar o que vocês querem fazer na igreja, vou patrocinar. E aí no final, em outras palavras, na hora que o senhor me der esse 1 bilhão, o senhor pode tirar folga, pode deixar que eu vou resolver tudo. Não precisa do senhor mais ficar trabalhando desse tanto. Eu vou virar Deus na vida de quem está perto de mim. Mas não é assim que Deus muda a nossa história. O nosso foco tem que ser o seguinte: nossa vida, nossas orações, nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossa liderança, nosso ministério, tudo tem que ser para glorificar a Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. E você sabe, irmãos, vou falar algo, talvez você nunca tinha visto dessa forma, mas até as igrejas correm o risco de se distrair e de começar a glorificar outra coisa, centralizar outra coisa que não seja Cristo. Ah, pastor, você acha que isso acontece? Acho não, é certeza. E na Bíblia ainda está relatada algumas delas. Está lá em Apocalipse, quando você vai ver a carta e a mensagem para as igrejas de Apocalipse. Porque o que essas igrejas são exortadas? Se você avaliar com essa perspectiva, você vai ver justamente que o que eles estavam fazendo? Distanciando de Cristo como sendo o centro. Cristo deixou de ser o centro. E a última delas, olha a calamidade da igreja de Laodiceia. Qual que foi a mensagem para ela? O que ela fala? Não vou ler tudo lá em Apocalipse com você agora, mas imagino que você já ouviu. O que fala para a igreja de Laodiceia? Ela fala para o Senhor: sou rica e abastada, e não preciso de coisa alguma. Olha que coisa terrível. Deu foco em outra coisa. Aí o Senhor fala: pois é, mas você não sabe que na verdade você é pobre, cega, miserável e nu. Uau, que coisa horrorosa. Imagina você chegar numa situação na vida, olha aqui, irmãos, muito sério isso. Você chegar numa situação na vida que você falar: pronto, agora eu sou bem sucedido, agora eu alcancei o sucesso. Mas é sucesso baseado na opinião de quem? Porque o sucesso baseado na opinião do mundo é dinheiro, é fama, é poder, influência, seguidores nas redes sociais, né? Reconhecimento de tudo e todos. Esse é o sucesso do mundo. Mas o sucesso que nos importa, irmãos, é o sucesso na opinião de Deus. E ser bem sucedido na opinião de Deus, acredito que tem nada a ver com a opinião do mundo. Por quê? Porque para muitos, só esse que então ficou famoso e rico é que foi bem sucedido. Quando Deus vê como bem sucedido aquele que mais serviu. Porque o que ele fala? Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja hoje o que faz o quê? Mais serve. Mais serve. Né? A mãe de João e Tiago e João chega para Jesus e pede o que para ele? Deixa que meus filhos sentem ao seu lado no reino. O que Jesus falou? Não sou eu que decido isso. Quer ser grande lá? Seja o menor aqui, seja o que mais serve. Lá vai ser grande, vai ser muito bem sucedido no reino. Mas aqui, aparentemente, o servo é desprezado, é só um servo. Mas não é o sucesso baseado na opinião dos homens que nos interessa. Nós queremos ser bem sucedidos na opinião de Deus, amém, irmãos? Quer dizer que você não pode ganhar dinheiro? Quer dizer que você não pode prosperar? Nada disso. Quando você olha para José de Arimateia, por exemplo, que é um personagem, né, o nome José é um nome jóia, mas evita de pôr Arimateia no nome do seu filho, porque vai gerar bullying na escola, né? Deixa só José, já tá bom. Mas José de Arimateia, o que a Bíblia diz? Que ele foi depois da crucificação e pediu uma audiência com Pilatos, governador de Roma, lá em Jerusalém, e foi recebido.
Por quê? Porque ele tinha muita influência, ele não era qualquer um. Pilatos não tinha opção de não receber ele era alguém muito influente, e a Bíblia diz que ele também era muito rico. Por quê? Porque além das posses que ele tinha, ele pôde dar uma oferta muito grande. Você sabe, irmãos, só pode dar uma grande, eu falo em quantidade, não estou falando aos olhos de Deus, porque aquela viúva no gasofilácio que entregou 2 moedinhas, a Bíblia diz que ela deu mais do que todos aquele dia. Não estou falando isso a opinião de Deus, estou falando de quantidade mesmo. A Bíblia diz que ele deu uma grande oferta. Por quê? Porque ele pediu o corpo de Jesus para colocar na tumba que ele tinha preparado para a família, na região mais nobre de Jerusalém, o lugar mais caro. E ele pôde dar isso de oferta, porque ele tinha para dar uma grande oferta. Só que sabe como que a Bíblia chama esse cara? Não fala que ele era rico. Ele era influente, ele era rico, ele tinha poder, mas quando a Bíblia fala dele, fala que ele era discípulo de Cristo. Eu quero ser rico, irmãos. Eu não sei você, se você fez voto de pobreza, está liberado. O que você ganhar mais, que você achar que não precisa, pode me dar, eu recebo. Mas eu fiz um voto de riqueza. Eu quero ser rico. Quantos querem prosperar abundantemente? Mas de novo, não é pelo dinheiro, pelas coisas, pelos lugares. Não! Tem propósito naquilo que Deus põe nas nossas mãos. E se não tiver o propósito, vira algo vazio. Dinheiro por dinheiro, fama por fama, vai ser um abismo na vida daquele que não tem Cristo no centro, irmãos. Um exemplo disso é só você ver o tanto de gente rica que suicida, que a vida totalmente destruída. Então não é o sucesso da opinião do homem que vai ser o resultado. Nós vamos ser o mais bem-sucedidos que Deus quiser que sejamos, desde que Cristo não deixe de ser o centro da nossa vida. E que nem um de nós use o dinheiro, a fama, o poder, o reconhecimento, a influência como régua para medir nada na nossa vida. Nós não somos mais amados porque temos mais dinheiro e menos amados porque não temos. Porque a régua, olha aqui para mim, a régua que determina o quanto nós somos amados, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Essa é a definição. Você não vai ser mais amado porque tem algo ou deixou de ter. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a prova de que você é amado é que Cristo já se entregou naquela cruz. Ah, pastor, mas eu podia ser amado com Cristo, ter se entregue por mim, mas tendo também dinheiro. Claro que pode, não tem problema nenhum. Romanos 8,32, um versículo famoso, mas poderoso. Porém, poucos realmente creem isso, que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então presta atenção, se ele já te deu Jesus, que é o mais caro, por que ele não te daria as coisas que são mais baratas? Dinheiro, carro, casa, coisas, tudo isso é barato, comparado com Cristo não é nada, irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Agora, você precisa entender, existe um poder na humildade e um juízo na arrogância. E humildade, eu não estou falando conforme também a opinião de muitos aí, que humilde é o pobrezinho, tadinho, né, coitado dele, é tão humilde, tá equivocado. Por quê? Porque tem muito pobre que é extremamente arrogante, prepotente, soberbo. Um exemplo disso que a gente não cansa de dar, porque é um fato e acontece o tempo todo. Nós temos o Instituto Social, todas as células são desafiadas a todo mês entregar uma cesta básica, como célula, para ajudar os irmãos que estiverem necessitados. E aí nós levamos tudo na cidade lá para o Instituto Social, e todo mundo, não só membro da igreja, como pessoas da sociedade, estiver precisando, pode ir lá que vai pegar uma cesta básica. Mas para todos, o que a gente orienta? Dá o dízimo. Como assim? Não tem dinheiro, estou passando fome, vou dar o dízimo? Não, não é o dízimo em dinheiro não. Pega 10% desses alimentos aqui, encontra alguém que está precisando e entrega para ele. O que você acha que alguns fazem? Fica nervoso, bravo, apela. Ele está ganhando, não tinha nada, ganhou 100%. Mas a revelação de dar o dízimo, para ele é nulo. Ele tem que ter mais. Ainda é pouco isso daqui, você está querendo pegar mais. Fica nervoso. Por quê?
Porque no final não tem coração humilde coisa nenhuma. Pelo contrário, está apelando, vê alguém que está prosperando, fala mal. Já presume, deve estar roubando os outros, deve estar enganando. Cara, ninguém tem isso que tem aí honestamente. Por quê? Porque o coração é maldoso, taca pedra, persegue. Então presta atenção, humildade não tem nada a ver com condição financeira. Tem a ver exclusivamente com coração. Mas um coração, presta atenção, irmãos, um coração que centraliza a Cristo. A Cristo. Aqueles que centralizam a Cristo, não importa o tanto de dinheiro que tem, mas se centraliza a Cristo aos olhos do Senhor, esses são realmente humildes. Humildes em que aspecto? Porque reconhece que o homem nada tem, se do céu não lhe for dado. Se alguma coisa eu tenho, foi o Senhor que me deu, e vai servir para a glória do nome dele. Aleluia. Amém mesmo, irmãos? Isso daqui é uma pegadinha para muito crente. Então que você entenda. E aqui a Bíblia trata de um problema grave, que é você aceitar a glória que é para Deus. Porque quando você aceita a glória que é para Deus, você está se tornando arrogante. Alguns, na hora que vão dar o testemunho, olha aqui para mim, vou te ensinar a dar testemunho agora. Se você quer dar testemunho que glorifica o nome do Senhor, então você não tem que falar de você. Você fala do resultado e dá glória para o Senhor. Então eu vou dar o testemunho. O que Deus fez? Essa irmã hoje deu testemunho. O Senhor me curou. A mensagem do Evangelho da Graça me curou. E o Senhor ainda me deu uma estratégia. Fui empreender. E de uma forma impressionante. Deus manda os clientes, manda os negócios. E o dinheiro está vindo. Estou prosperando. E quero que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. E glórias a Deus. Não sou eu que sou boa. Mas tem gente que vai dar o testemunho. Como que é o testemunho dele? Trabalho demais. Primeiro a chegar, o último a sair. Estou dando sangue. Correria total. Estou na luta. Claro que eu ia ganhar dinheiro, porque nada resiste ao trabalho. Canseira. Você vê, quando você atribui a você aquilo que você conquistou, imediatamente você está julgando o outro. Falando, você não prospera porque você não trabalha mais. Fica aí querendo envolver com férias. Pastor vim falar de férias. Férias é dinheiro no bolso. Tem gente que fala isso. Férias eu vou tirar e depois, quando eu aposentar. Olha a arrogância, não sabe nem se vai viver desse tanto. Vou trabalhar agora enquanto eu tenho energia, depois eu descanso. Arrogante. A Bíblia fala que é arrogância, sabe você fazer o quê? Marcar um compromisso para outro dia de tarde. A Bíblia chama isso de arrogância. Você fala, amanhã, 3 horas da tarde a gente encontra. É arrogância, você não é dono da vida. Você não sabe nem se você vai estar vivo até lá. Quem é humilde? É quem fala, se o Senhor permitir, amanhã a gente vai encontrar. Aleluia. Pastor, só por causa da forma de falar? Não, a boca fala do que o coração está cheio. Se o Senhor permitir, a gente vai encontrar. Mas se o Senhor me levar, glória a Deus. Imagina, fechar o olho aqui, abrir, estou no céu de frente para Jesus. O que é isso? Mas tem gente que é arrogante, atribui a si a glória. Você sabe, no começo do Novo Testamento, lá em Atos, aconteceu algo. Presta atenção. Teve o Pentecostes, saíram cheio do Espírito, receberam o Espírito Santo, começaram a pregar. 3.000 pessoas já foram alcançadas. Aí, lá em Atos, capítulo 3, versículo 6, conta uma história. Volta um pouquinho antes, começar. Volta mais. Pronto. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Atos 3. Lembra que Pentecostes é retratado na Bíblia em qual capítulo de Atos? 2. Então foi logo depois do Pentecostes. Atos 3. Volta lá. Pedro e João subiam ao templo para a oração. Próximo, vai passando. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem o quê? Esmola. Ele conhecia Pedro e João? Não, é só mais 2 que estavam entrando lá. Ele foi só pedir dinheiro para os 2. E o que eles responderam?
Pedro, fitando-o juntamente com João, olhando fixamente para ele, diz: olha para nós, firma o golpe, olha para mim, rapaz. Ele os olhava atentamente, esperando o quê? De novo, o que ele estava esperando? Um milagre. A vida dele seria transformada. Queria uma marmita, dinheiro para almoçar, um dinheirinho só para uma esmola. Não ia resolver a vida dele, não ia mudar a história dele. Ele só queria uma esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro. Aos olhos naturais era um derrotado na vida, um fracassado, cara que não tem ouro nem prata, não tem nem onde cair morto, e fala aí que Deus ama, que é abençoado, extremamente favorecido, altamente abençoado, profundamente amado, e não tem prata nem ouro, não tem uma moeda no bolso. Ah, pelo amor de Deus. Você vê, a opinião do mundo sobre sucesso é um negócio distorcido. Ele reconheceu: dinheiro não tem não, mas o que eu tenho, que vale muito mais do que dinheiro, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Olha que coisa poderosa. A definição da direção dele foi muito assim, específica. Uma palavrinha: anda. Ele não entrou assim fazer uma cura da alma, um tratamento primeiro, para descobrir o porquê que ele ficou paralítico, se tem uma maldição hereditária, porque é de nascença, então os pais dele devem ter feito alguma coisa. Não, vamos fazer regressão, de repente você foi rejeitado na barriga da sua mãe. Tem muita explicação para muita confusão na vida. Não, seu tataravô tacou pedra na cruz, né? Sua casa, até isso eu já ouvi, sua casa foi construída em cima de um cemitério de índio. Já ouvi isso, irmão. Aí, olha a definição de Pedro, coisa poderosa. Só isso. O que ele estava precisando, irmão? Ele estava pedindo esmola, mas o que ele precisava mesmo era de um milagre. E o que Pedro falou para ele? Muito prático, 4 letras: anda, anda, em nome de Jesus, anda. O que é isso? Poderoso demais. Alguém que tem autoridade, revelação do poder do nome de Jesus e dá uma direção dessa, é muito bem sucedido aos olhos de Deus, porque o foco dele não está no dinheiro, não está na necessidade do outro. Tadinho, já falei isso muitas vezes, já tentei ficar com dó dos irmãos, já tentei. Os irmãos chegam: olha, situação que eu estou enfrentando, eu já tentei falar assim: não, tadinho, não consigo. A pessoa chega chorando, queixo tremendo, aquele desespero, eu não interrompo, eu falo: pode chorar, chora, na hora que você terminar a gente conversa. Mas de forma muito prática, eu olho para ele como um filho amado de Deus. Está passando por um problema, mas o poder do nome de Jesus é superior e ele vai sair desse problema. Nessa semana um irmão estava aqui de servo, deve estar por aí, o carro ficou na enchente, o motor perdeu, agora o prejuízo. Aí os irmãos estão mobilizando para ajudar, eu faço parte, claro, aquilo que eu posso, eu contribuo, mas não fico com pena dele. Tadinho dele, nossa, o único carro que ele tem. Por que ele não é digno de pena? Porque ele é filho do Deus Altíssimo, do Senhor Todo-Poderoso. Você sabe, um outro testemunho hoje de manhã, o Pedro, que é um irmão que andou comigo, ele é discipulador hoje, ele andou comigo lá no Bueno, essa semana ele me mandou, e hoje ele estava lá na fila. Ele é marido da Silvana, Pedro da Silvana. Ele trabalha como vendedor de tinta na Leiner Tex. E aí hoje ele estava na fila lá, ele me mandou antes, mas hoje eu encontrei com ele lá para dar o testemunho para o pastor Aloysio. Por quê? Porque vocês viram o pastor Aloysio e a pastora Márcia dando testemunho, o que aconteceu? A pastora Márcia foi sorteada, ganhou o carro do sorteio do Goiânia Shopping. E aí hoje ele estava lá para falar: a unção escorreu e me alcançou, fui sorteado também, pastor, ganhei um prêmio na Leiner Tex, um carro de 150 mil reais, zero. Aleluia, estava lá emocionado dando testemunho. Então você sabe, um perdeu o carro na enchente, o outro ganhou, quer dizer que Deus ama mais? Não tem essa conversa. Os dois são mais amados que é possível ser amado. E eu creio que o mesmo Deus que deu um carro para a pastora Márcia, deu um carro para esse irmão, ganhou, pode dar um também para esse que ficou na enchente. Simples assim. Deus pode todas as coisas, mas não coloca sua esperança, sua alegria e a definição de sucesso baseado nessas coisas. Não é porque tem ou não tem que deixou de ser ou é mais amado. Os irmãos entenderam isso, irmãos?
de fato, verdade mesmo. Você sabe, hoje eu fiz a abertura, a oração, tirei a oferta no Bueno de manhã. E orando por isso e por tudo, né, que a gente vai ministrar, Deus colocou no meu coração fazer um apelo e orar por esperança. Porque muitos estavam lá e Deus colocou isso no meu coração, num desânimo total. Mais um ano só, vai ser nada, multiplicação, coisa nenhuma. Porque restituição não vi, aceleração menos ainda, casa cheia, passou longe. Está desiludido a vida. Aí fala de multiplicação, está até irritado. Quer saber disso não, multiplicar coisa nenhuma. Larga quieto aqui, está só esperando ir para a glória, né? Essa vida ele já largou de mão. Aí Deus me levou a orar por isso, fazer o apelo, orar. Por quê? Porque não devemos parar de crer, irmãos. E nunca iremos nos arrepender por termos esperança no Senhor. Porque logo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o justo viverá pela fé. Aleluia! Vou só mencionar, tem problema da arrogância, trouxe consequência para 2 homens. Um deles, a Bíblia conta a história, não vou ler a história dele toda, que chamou Herodes Agripa. Não é Herodes o que julgou ali na ocasião de Jesus. Tem 3 Herodes, na verdade, que são mencionados historicamente na Bíblia e que fizeram feitos grandes naquela ocasião em Israel. Eram governadores. Esse Herodes Agripa, ele fez algo. Presta atenção aqui, irmãos. O que ele fez? Ele fez uma roupa para ele cheia de ouro e prata. Cheia. A roupa inteira de ouro e prata. E aí ele mandou pegar o trono dele e colocar no meio da principal praça, no lugar que mais batia sol. E tem um historiador famoso, né, para quem medita, estuda história bíblica, e que escreveu um livro muito famoso, que é a História dos Hebreus, que é o Flávio Josefo, o principal historiador de Israel. E ele conseguiu achar a localização onde ficava, e o lugar onde mais batia sol. E aí esse cara foi lá na hora do almoço, com o sol batendo, com essa roupa cheia de prata e ouro, e aí o que aconteceu com ele? A roupa brilhava muito. Quem olhava, conseguia nem ficar olhando, porque estava brilhando muito. E aí ele falava, e alguns falaram algo a respeito dele. Falaram que não era ele falando, era um Deus falando. Porque ele estava ali, e ele aceitou essa glória. Eu sou como um Deus para esse povo. A Bíblia diz o que aconteceu com ele. Ele era ímpio, mas ele atraiu para ele a glória como para Deus, que era para Deus. O que a Bíblia diz que aconteceu em Atos capítulo 12, versículo 23? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E como que aconteceu? Comido por vermes, expirou. Não achou não? Atos 12, 23. Abre aí, só para mostrar na Bíblia. Está lá porque conta a história, de repente você nunca leu e não sabe. Comido por vermes, morreu. Estava se achando um Deus e o povo estava falando que ele era Deus e ele estava aceitando. Morreu de uma forma terrível. Esse é o fim do ímpio arrogante, que acha que tem glória para ele. E o segundo exemplo é de Nabucodonosor. Nabucodonosor fez algo horroroso. Ele atraiu totalmente para ele a glória do reino. E falou: esse reino todo eu edifiquei para minha glória. E o que aconteceu? Ele teve um sonho muito esquisito, não vou ler tudo agora. Pediu para Daniel interpretar. Daniel deu a interpretação. Qual que era a interpretação? Você vai ser tirado do trono e você vai viver como um bicho. Tudo isso para acabar com essa glória que você achou que tinha. Até que você reconheça quem é o verdadeiro dono da glória. E aí olha o que aconteceu. Lá em Daniel capítulo 4, versículo 30. Aqui é Daniel falando: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou, aqui é a interpretação do sonho, já passou de ti o reino, serás expulso de dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como os bois, par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele achou que a glória era dele, o reino era dele, e ele que edificou na força do braço. O
que aconteceu? Foi viver como um bicho. A história, depois retratada, mostra literalmente que ele ficou com a aparência semelhante ao que depois foi criado, né, na mitologia como o primeiro lobisomem. Por quê? Porque a Bíblia diz que cresceram pelos com ele, no corpo dele, como asas de águia, e as unhas dele como garras, e vivia comendo capim, e morando no meio dos bichos, virou literalmente um animal, um negócio estranho. Olha que coisa, o corpo molhado do orvalho, até que lhe crescessem os cabelos como penas de águia, as unhas como as aves do céu. Que coisa horrorosa. Mas aí o final da história, depois que os 7 tempos passaram, 7 anos, no final dos 7 anos, aconteceu algo. Ele ergueu os olhos ao céu e disse: o Deus Altíssimo governa sobre o reino dos homens. A razão então voltou para a mente dele. E aí lá em Daniel 4,37, olha o que acontece. Então ele se levantou, acomodou-se, limpou-se, sentou-se novamente em seu trono e emitiu um decreto. Esse cara que viveu 7 anos como um bicho, porque quis ficar com a glória que era de Deus, na hora que a razão voltou para a mente dele, ele reconheceu que Deus é que é o digno de toda a glória, ele volta para o trono e emite um decreto. A partir daquele momento, os homens em todos os lugares adorariam o verdadeiro Deus dos céus, o Deus Altíssimo, que governa os reinos dos homens. Então não tem jeito, o ímpio teve que se dobrar. Aí alguns ficam com medo, porque tem pastor que usa textos assim para pregar a lei e condenação, e falando, vai acontecer com você também. Não, nada disso é para você, você é filho de Deus. Mas a exortação cabe. Do quê? De não roubar a glória que é de Deus. Mantenha os olhos fixos em Cristo, irmãos. Amém? Amém mesmo? Amém. Aleluia. Última coisa que eu quero falar, só o irmão do teclado pode subir, só para finalizarmos orando, mas a última coisa que eu quero te falar é que o trabalho do Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote é exatamente a direção que Deus deu para o sumo sacerdote com o candelabro. Qual era o trabalho dele com o candelabro? Ele tinha que ir lá e remover os resíduos. Por quê? Porque o pavio ia queimando, ia caindo cinzas para dentro do óleo, contaminando o óleo ali em torno, ia ficando sujo. O sumo sacerdote tinha que remover o resíduo. Quando? Todas as manhãs. Assim como eu disse, todos os dias temos que nos encher da palavra, e a água da palavra nos lavar de todo o resíduo do mundo. Por isso que você tem que vir para o culto, por isso você tem que meditar na palavra, por isso você tem que orar todo dia, porque é uma manutenção. Mas eu nem lembro direito o que pregou no culto em tal domingo. Não é questão de lembrar, é dar essa manutenção no seu coração, na sua vida espiritual, lavar os seus pés, tirar a influência do mundo e ajustar o foco para glorificar Cristo, irmãos. Quando você abre mão, e eu louvo a Deus pela sua vida, porque cultos como o de hoje são uma expressão perfeita assim, dos vencedores reunidos. Por quê? Porque estava chovendo horrores, e você saiu e veio debaixo de chuva, tem uma recompensa, Deus está vendo. Fico pegando no pé, mas não quero condenar, é só pela zombaria mesmo, para não perder, porque alguns cantam, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Mas se chove não vai no culto, ele perde tudo, está gastando a vida, mas é de açúcar, se molhar acaba. Oh Deus. Então, estou pegando no pé só, mas você olha que bem, você veio debaixo de chuva, isso traz glória, não é para você, traz glória para ele, amém, irmãos? Segunda coisa, que ele tinha que levantar o pavio vai queimando e vai sumindo a ponta, ele tinha que o tempo todo puxar e erguer. Por quê? Porque é assim que o Senhor faz conosco. Ele não apaga o pavio que fumega, como a Bíblia diz, mas ele nos ergue, ele nos promove, o Senhor nos levanta. Terceira coisa é que o azeite tinha que ser trazido. Mas olha aqui, irmãos, presta atenção, o azeite não era levado pelo sumo sacerdote. Sumo sacerdote, que eu posso hoje aqui, simbolicamente, como um sumo sacerdote está aqui pregando para você, mas não é responsabilidade do sumo sacerdote trazer o azeite.
Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 27, versículo 20. Ordenará aos filhos de Israel que te tragam o azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então você sabe, irmãos, o azeite aponta para a unção. A unção. E não é minha responsabilidade aqui como pastor trazer toda a unção para o culto. Mas quando você vem e reúne, você tem uma medida de unção que você está trazendo para a reunião. Aí a chama aumenta. Nós fomos feitos, a Bíblia diz, labaredas de fogo, aleluia. E quando juntam a tocha com a outra, a chama aumenta. Então você vai para a célula, você vem para o culto, tem essa compreensão, tem unção depositada sobre você. E é seu papel trazer essa unção para a reunião. Quando você decide não ir para a célula, não vir para o culto, você está privando aqueles que estão lá de receber da unção que Deus liberou sobre você. Por isso que eu fico 2 semanas sem vir no culto de férias, eu fico até preocupado. Falo, os irmãos devem estar sentindo falta da minha unção. Estão com saudade da unção que eu carrego junto, para juntar com a deles. Aleluia. E a quarta coisa é o foco contínuo. Arão, o sumo sacerdote e seus filhos deveriam conservar a ordem do candelabro, que era virar as lâmpadas para o centro. Nunca esqueça disso, irmãos. Toda a nossa vida tem que estar apontando para o centro, que é Cristo. Não é hoje e depois domingo que vem. Não é na semana de encontro. Não é quando tem um evento especial. Não é quando você está precisando mais no meio de uma dificuldade. É todos os dias da sua vida. Tudo que diz respeito a você tem que estar apontando para Jesus. Posso ouvir um amém? Última coisa é isso, que você fique de pé e nós vamos orar. O nosso foco contínuo e adoração. Hoje uma nova geração está se posicionando aqui diante do Senhor. Essa geração é formada por pessoas apaixonadas por Jesus, que querem que Jesus seja glorificado, querem que Jesus seja exaltado. Assim eu pergunto, quantos participaram desse último encontro como encontristas agora? Que estão aqui, aleluia. Muitos vão embora, passou o final de semana fora, eu entendo, família vem buscar. Mas você sabe, cada um que acabou de nascer de novo, foi para o encontro agora, acabou de sair, você está aqui. Você é essa nova geração que está se levantando para manter o coração apaixonado e focado exclusivamente em Cristo. E o nosso papel daqueles que já estavam aqui é cooperar com essa geração nova que está chegando, os novos irmãos na fé que estão nascendo de novo, mas nós também, para nós estarmos atentos e não nos distrairmos. Porque às vezes, olha aqui para mim, irmãos, os mais maduros na fé, às vezes nós somos rápidos para apontar o caminho para o novo convertido. E pode ser que nós mesmos estamos distraídos e não estamos caminhando nele. Rapidamente você aponta para o novo convertido, olha, sua vida agora é assim, você tem que depender de Deus, você tem que orar por tudo. Mas você está há muitos anos na vida e você já aprendeu como que faz um monte de coisa, aí você vai fazendo. Você vai metendo a cara, você vai falando sim para as coisas, sem orar. Rapidamente você está distraído, indo por outro caminho, mesmo que você esteja apontando para a nova geração o caminho correto. Por isso que você tem que estar atento. Quando a Bíblia chama a nossa atenção, qual é a exortação? Sede sóbrios e vigilantes. Esteja atento, não distraia. Por quê? Porque logo mais, a qualquer momento, aquele que vem vai vir. Ele prometeu, Jesus vai voltar. E aí quando você olha as virgens, você vai ver, existiam as nécias e as prudentes. O que são as nécias? Os distraídos. Estava gastando energia com outras coisas e deixou de encher a botija com óleo. Na hora que o noivo voltou, ficaram de fora das bodas do cordeiro. Em nome de Jesus, nenhum de nós vai ficar de fora. Quando o noivo voltar, todos nós seremos arrebatados. Porque nosso foco não vai ter virado negócio, relacionamento, lugares, coisas. Nosso foco permanece sendo Cristo. Cristo. Vamos prosperar muito. Vamos desfrutar muito. Vamos passar por coisas poderosas e abençoadas ao longo da vida. Vamos fazer muita coisa. Vamos servir muito. Mas nunca perderemos o foco de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Posso ouvir um amém?
Então eu quero por um instante que você feche seus olhos, você vai orar agora. Você vai entregar, vai fazer uma nova oração de entrega. Você não vai entregar a sua vida para Deus se você é salvo, porque você já foi salvo. Mas você vai entregar novamente seus caminhos ao Senhor. Crendo nisso, entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Endireitará as suas veredas. Não vai deixar você se perder, mas vai guiar os seus passos. Amém? Entrega agora a sua vida para o Senhor. Entrega o seu ano. Entrega os seus relacionamentos, suas finanças, seus negócios, seu ministério. Coloca tudo nas mãos do Senhor, para que tudo seja para a glória de Jesus. Aleluia. Vai orando, quero ouvir você orar. Aumente o volume da sua voz enquanto os instrumentos tocam. Oh Senhor Jesus, sim, Pai. Direciona os nossos olhos em Cristo. Direciona, Senhor.